Ela ganhou R$ 1.950 por mês, criou um filho sozinha e nunca pediu nada a ninguém. Ele construiu um império de 80 milhões em cima de uma covardia. Até que, numa tarde de outubro, ele entrou pela porta da clínica que acabou de comprar. E ela disse 4 palavras que pararam o tempo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Drummond nunca imaginou que o cheiro de desinfetante hospitalar fosse capaz de desmontar um homem. Mas ali estava ele, atravessando o corredor da saúde fácil do Tatuapé, com a postura ereta de quem acostumou a entrar em salas onde todos se levantam, os passos calculados sobre o piso de cerâmica bege que precisava de troca, os olhos varrendo o espaço com aquela frieza clínica de executivo avaliando aquisição. A clínica era pequena, funcional sim, como ele próprio disse mais tarde ao assessor, mas pequena. As cadeiras azuis da sala de espera tinham manchas nas bordas de tanto uso. O painel de senha eletrônico piscava com leve atraso. No canto, uma planta de plástico fingia ser real, e ninguém havia se importado em tirar o pó das folhas. Rafael registrou tudo com a mesma objetividade com que leria um balanço financeiro. 12 clínicas na rede Drummond Health, sediada na Faria Lima, faturando 80 milhões por ano. E aquela, a Saúde Fácil do Tatuapé, era a 13ª a ser incorporada. Um número, uma unidade, uma linha nova na planilha de expansão que ele havia apresentado ao conselho 3 semanas antes. Ao lado dele, Marcos Stein, diretor de operações, e Fernanda Cavalcante, diretora financeira, caminhavam em silêncio respeitoso, carregando pastas. Ao fundo, Paulo, o assessor de imprensa, digitava no celular com o polegar, provavelmente já rascunhando a nota sobre a visita. Rafael não precisou pedir silêncio. Havia anos que as pessoas ao seu redor aprenderam que ele preferia observar antes de falar. Era uma característica que seus sócios chamavam de visão estratégica. Rafael sabia que era outra coisa. Era o hábito de manter distância suficiente para que nada chegasse perto demais. Tinha 36 anos. Os cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, estavam cortados com precisão que custava R$ 300 a cada 3 semanas. O terno era azul marinho, sem gravata naquela tarde, uma concessão calculada ao ambiente, uma tentativa de parecer acessível sem deixar de parecer poderoso. O relógio no pulso esquerdo era simples para os padrões que ele poderia ostentar, mas ainda assim valia o equivalente a 4 meses do aluguel da maioria dos funcionários daquela clínica. Rafael não pensou nisso enquanto o ajeitava no pulso. Nunca pensava. A sede da Drummond Health tinha janelas do chão ao teto com vista para a Faria Lima, carpete cinza chumbo e recepcionistas que pareciam ter saído de um catálogo de moda corporativa. Rafael acordava às 5:30 da manhã, corria 40 minutos na esteira do apartamento no Itaim Bibi, tomava café expresso preparado pela máquina de R$ 8.000 que a ex-namorada havia insistido em comprar e que agora era o único vestígio de qualquer relacionamento dentro daquelas paredes. Ele chegava ao escritório às 7h15, antes de todo mundo, e isso não era dedicação. Era a impossibilidade de ficar naquele apartamento de 230 metros quadrados sem ter o que fazer. O silêncio de lá era diferente do silêncio das madrugadas de trabalho. O silêncio de lá pesava. Não havia muito mais a inventariar na vida de Rafael Drummond, além de conquistas e espaços vazios entre elas. O pai, Hélio Drummond, havia fundado a primeira clínica em Perdizes 30 anos atrás, construído uma rede de respeito ao longo de 2 décadas e passado o bastão ao filho com a certeza de que Rafael levaria o negócio além. Levou. Triplicou o faturamento em 7 anos, expandiu para novas cidades, fechou parcerias com convênios nacionais. O pai morreu 2 anos atrás orgulhoso. A mãe ligava todo domingo e perguntava sobre netos, com uma persistência que Rafael havia aprendido a desviar com agilidade. Nenhuma resposta direta, nenhum confronto,
Nenhuma abertura para perguntas cuja resposta exigiria honestidade que ele não estava preparado para ter. Rafael caminhou até o balcão de recepção com aquela cordialidade treinada, o sorriso neutro que transmitia respeito sem envolvimento. Cumprimentou os funcionários que se agruparam à entrada da sala. Uma técnica de enfermagem com um uniforme rosa. Um médico jovem de jaleco branco que apertou a mão dele com firmeza exagerada, tentando impressionar. Uma auxiliar administrativa que sorriu nervosa. E então havia a recepcionista. Rafael não olhou para ela de imediato. Estava falando com Marcos sobre o fluxo de pacientes, gesticulando levemente enquanto Marcos abria a pasta e apontava números. A sala cheirava a álcool gel e algo vagamente adocicado, talvez de uma padaria próxima. O sol da tarde entrava pela janela lateral em diagonal, iluminando o balcão de formica cinza. 83 pacientes no dia em média, Marcos leu da pasta. Pico de atendimento entre 7 da manhã e 10, segundo pico entre 13 e 15 horas. E a taxa de retorno? Rafael perguntou, ainda de costas para o balcão. 62% nos últimos 6 meses, Fernanda respondeu, consultando outra aba. Rafael assentiu lentamente. Bom número para uma clínica popular. Significava que os pacientes voltavam, que havia algum vínculo construído ali. Vínculo era difícil de quantificar em planilha, mas fácil de perceber em resultado. Ele virou-se finalmente para o ambiente inteiro, olhos passando pelo espaço com o mesmo cuidado de câmera que varreria um imóvel antes de comprar. A parede tinha um mural pintado à mão, uma árvore com folhas coloridas e nomes escritos nelas, provavelmente feito por pacientes ou algum projeto com crianças. Detalhe que nenhuma das clínicas da Drummond Health possuía. Rafael registrou. Quero que a equipe de atendimento passe por treinamento, ele disse, dirigindo-se ao assessor. Precisamos elevar o padrão. Paulo anotou sem levantar os olhos do bloco. A estrutura humilde, mas funcional, serve de base. Rafael continuou. Reformamos a fachada, padronizamos o uniforme, inserimos o sistema de gestão que já usamos nas outras unidades. Senhor Drummond, a voz veio do balcão. Não era alta. Era o oposto de alta. Era serena com a serenidade específica de quem escolheu aquela calma como armadura, não como disposição natural. A pasta de indicadores que você pediu. Rafael se virou para pegar a pasta e então finalmente olhou para ela. Renata Souza tinha 31 anos, cabelo escuro preso num coque baixo e prático, uniforme azul marinho da clínica com o crachá na altura do peito. Usava rímel discreto e batom nude, o tipo de maquiagem que não é luxo, é apenas cuidado. Tinha olhos castanhos que olhavam para ele com uma tranquilidade que não era timidez nem subserviência. Era algo diferente. Algo que Rafael, em fração de segundo, não conseguiu nomear. Ela segurou a pasta estendida na direção dele, e então respirou fundo. Um movimento quase imperceptível, mas que Rafael notou porque estava olhando, e disse, com voz clara, no volume exato para que todos na sala ouvissem, sem que parecesse um grito. Boa tarde, Rafael. Meu filho tem seus olhos. O silêncio que se instalou durou 4 segundos. 4 segundos em que o mundo dentro daquela recepção desfez-se e refez-se de forma diferente. Marcos Stein levantou os olhos da pasta. Fernanda Cavalcante ficou imóvel, a caneta suspensa no ar. Paulo parou de digitar, não pela surpresa, mas porque o polegar simplesmente travou. A técnica de enfermagem na porta abriu levemente a boca. O médico jovem olhou de Rafael para Renata com a expressão de quem acabou de assistir a algo que não estava no roteiro do dia. Rafael ficou branco. Não era a palidez de quem está com frio. Era a palidez de quem acaba de ter algo arrancado de dentro sem anestesia. O sangue recuou do rosto dele com uma velocidade que ele não controlou e não poderia ter controlado, porque havia coisas que o treinamento corporativo de 20 anos não preparava ninguém para enfrentar. Rafael Drummond tinha gerenciado crises financeiras, demissões em massa, processos judiciais.
A morte do pai, o fim de 3 relacionamentos e nunca havia perdido a compostura em público. Naquele momento, a compostura foi embora. Renata não esperou pela reação dele, não observou o efeito do que havia dito. Entregou a pasta com o mesmo gesto calmo com que entregaria qualquer documento de rotina. Virou-se levemente na cadeira giratória e atendeu o telefone que havia tocado naquele exato segundo, como se o universo, ou ela, tivesse cronometrado com precisão. Clínica Saúde Fácil, boa tarde. A voz dela soou no aparelho com a mesma serenidade, sem tremor, sem drama, profissional, presente, absolutamente dona de si mesma. Rafael ficou de pé, segurando a pasta que havia pegado por reflexo, sem abri-la, sem ler nada, os dedos brancos em volta do papelão azul. Marcos disse algo ao lado dele, uma pergunta sobre o sistema de triagem, provavelmente. E Rafael respondeu com um monossílabo, que tecnicamente era uma confirmação. Não sabia o que havia confirmado. O pensamento que estava correndo por baixo de tudo era único e repetitivo, e não saía. Quem é ela? Quem é ela? Quando? Onde? Como? E então, com o atraso de quem acessa a memória arquivada fundo demais, ele a reconheceu. Renata. O nome chegou primeiro como som, depois como imagem. Uma sala de aula de pós-graduação em gestão hospitalar, 7 anos atrás, numa faculdade do centro de São Paulo. Uma mulher de 24 anos, com pasta de couro falso e caderno com abas coloridas, que chegava sempre antes de todo mundo, e ficava na segunda fileira porque dizia que a primeira era ostentação e a terceira era distração. Que fazia perguntas que o professor às vezes não sabia responder, que tinha uma risada que começava baixo e chegava alto com velocidade surpreendente, que havia olhado para ele naquela primeira aula com a mesma tranquilidade desconfortável de agora, como se o visse de verdade e não estivesse particularmente impressionada com o que via. Eles namoraram 8 meses. Rafael passou o resto da visita em modo automático. O executivo piloto que seu corpo havia aprendido a ser, operava as perguntas, os comentários, os acenos, os sorrisos profissionais, enquanto a parte restante dele processava em silêncio o que havia acontecido naqueles 4 segundos. A reunião de vistoria durou 40 minutos. Rafael errou 2 vezes o número de clínicas que a rede operava. Disse 11 quando eram 13, corrigiu-se com displicência fabricada. Fernanda notou. Não disse nada. Quando finalmente pediu para falar com Renata a sós, ela concordou com uma objetividade que doía de forma que ele não conseguia descrever. Não foi surpresa, não foi relutância, foi apenas a eficiência calma de quem já havia decidido exatamente o que diria e quanto tempo dedicaria àquele momento. Eles ficaram no corredor lateral da clínica, perto da janela que dava para o pátio interno, onde havia um banco de jardim de cimento e um vaso de azaleia vermelha precisando de água. A tarde estava perdendo cor lá fora. O céu de outubro ganhando aquele alaranjado tardio que São Paulo às vezes oferecia entre os edifícios como compensação pelo dia pesado. Renata cruzou os braços. Não como defesa, Rafael percebeu, mas como o gesto de quem está confortável em seu próprio espaço e não precisa de validação externa para isso. Você tem 5 minutos, ela disse. Não era hostilidade, era precisão. Rafael abriu a boca e fechou. Havia preparado, no espaço de 40 minutos de reunião distraída, pelo menos 6 versões de começo para aquela conversa. Todas elas chegaram à garganta dele e ficaram presas, porque nenhuma delas era honesta o suficiente para atravessar a objetividade daquele olhar castanho. Renata, ele começou por fim, com a voz um tom abaixo do normal. Eu não estou aqui para cobrar nada, ela disse, antes que ele completasse qualquer coisa. Criei meu filho muito bem sem você. Uma pausa curta. Só achei que você tinha direito de saber que ele existe. O que você faz com essa informação é problema seu. Rafael ficou olhando para ela. Não era raiva,
Era a precisão, era a forma mais cirúrgica de dizer uma verdade que ele havia evitado por 7 anos inteiros. Ela não tremia, não havia lágrima, não havia o drama que ele, em algum canto envergonhado de si mesmo, talvez esperasse, e que talvez tornasse a situação mais fácil de gerenciar, de colocar dentro de uma caixinha emocional com tampa. Renata Souza estava de pé naquele corredor, como quem está exatamente onde deveria estar, dizendo exatamente o que precisava dizer, sem precisar de mais nada, de nenhuma pessoa naquele prédio. Ela pegou a bolsa que estava em cima do balcão próximo, cumprimentou a colega técnica que passava pelo corredor com um aceno de cabeça natural e foi embora no horário certo, 17 horas em ponto, como sempre. Rafael ficou parado no corredor por mais tempo do que seria explicável a qualquer pessoa que tivesse passado por ali. Marcos bateu levemente no batente da porta ao fundo. "Carro está esperando." "Já vou", Rafael disse. Mas não foi imediatamente. Ficou mais um momento olhando para a janela do pátio interno, para a azaleia vermelha precisando de água, para o banco de cimento onde ninguém estava sentado. O sol alaranjado havia ido embora enquanto ele não estava prestando atenção, e agora o pátio tinha aquela luz cinza, pré-noturna de cidades grandes que nunca ficam completamente escuras. "Meu filho tem seus olhos." 4 palavras, 16 letras. O peso específico de uma coisa que não poderia ser desfeita por nenhuma planilha, nenhuma aquisição, nenhum treinamento de equipe de atendimento. Rafael Drummond saiu da Saúde Fácil do Tatuapé e entrou no carro que esperava na calçada com o motorista na posição correta e a temperatura regulada e a música no volume baixo que ele havia programado como padrão. Sentou no banco de couro, colocou o cinto, olhou pela janela para a rua do Tatuapé se movendo enquanto o carro arrancava. Crianças em uniforme escolar saindo de uma escola na esquina, um cachorro velho dormindo embaixo de uma banca de jornal. Uma mulher carregando sacola de mercado em cada mão, andando rápido na direção do ponto de ônibus. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Drummond não sabia o que fazer com o silêncio. As semanas seguintes foram as mais estranhas da vida adulta de Rafael Drummond. Não porque algo havia mudado externamente. A agenda continuava cheia, as reuniões aconteciam no horário, os relatórios chegavam com a frequência esperada, a máquina de R$ 8.000 preparava o café às 5h42 da manhã com a pontualidade de sempre. Tudo continuava igual. Era isso o que o perturbava. A vida inteira seguia em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto dentro dele havia algo que não conseguia parar de girar. Ele tentou trabalho. Trabalhou mais do que o normal, que já era mais do que qualquer pessoa do escritório achava razoável. Chegou às 6h30 por 3 dias seguidos. Adiantou análises que só venceriam no mês seguinte. Revisou contratos que a equipe jurídica já havia revisado. Fernanda Cavalcante o encontrou às 21h numa terça-feira, na sala de reuniões com 3 planilhas abertas no notebook e uma xícara de café fria ao lado, e perguntou, com a objetividade direta que ele sempre havia apreciado nela: "Você está bem?" Rafael disse que sim, com uma convicção que não enganou nenhum dos dois. À noite, no apartamento, o silêncio tinha uma textura diferente. Antes, era simplesmente ausência de som, incômoda às vezes, administrável sempre. Agora havia algo dentro do silêncio, uma pergunta que não formulava palavras, mas que estava lá, constante, como o zumbido baixo que antecede um temporal. Rafael ficava na varanda olhando para a Faria Lima iluminada lá embaixo, o movimento dos carros formando aquelas linhas vermelhas e brancas que a cidade traçava de madrugada, e tentava ser honesto consigo mesmo de uma forma que havia evitado por 7 anos inteiros. 7 anos. O número tinha peso concreto agora, diferente de antes. Antes era apenas tempo.
Agora era uma criança com 6 anos, que havia existido nesses 7 anos todos, que havia aprendido a andar e a falar e a rir e a ir à escola e a ter medo do escuro e a superar o medo do escuro e a fazer amigos e a perder o primeiro dente e a ganhar o segundo. E tudo isso havia acontecido completamente fora do campo de visão dele, não porque fosse impossível que ele soubesse, mas porque ele havia escolhido não saber. Rafael tinha sido muito bom em convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa naquela época. O envelope com R$ 5.000, o bilhete sem assinatura. Ele tinha 29 anos, era o herdeiro de uma rede que o pai estava construindo e que exigia dedicação total. E a gravidez havia chegado como uma equação sem solução elegante. Havia se convencido de que dar o dinheiro era ser responsável, que deixar ela ir embora era dar a ela liberdade de escolha, que sumir era poupar os dois de uma situação difícil. As palavras que usara consigo mesmo soavam sofisticadas o suficiente para cobrir o que realmente eram: medo e covardia, medo e covardia, medo e covardia, repetido em camadas até ficar irreconhecível. O envelope voltou por Sedex. Rafael havia descoberto isso alguns dias após o sumiço, quando encontrou o pacote na portaria do apartamento com o remetente sem nome, mas com endereço que ele reconheceu. Havia ficado olhando para ele por um longo tempo antes de abrir. O dinheiro estava ali, intacto, com um bilhete de 4 palavras dentro. Não preciso disso. Ele guardou o bilhete numa gaveta. Jogou o bilhete fora, semanas depois. Ou assim acreditava. Talvez soubesse, em algum lugar mais fundo, que havia jogado fora algo que não devia. Na terceira semana após a visita ao Tatuapé, Rafael tomou uma decisão que sabia, ao tomá-la, que cruzava uma linha. Contratou Sérgio Antunes, investigador particular que trabalhava para a empresa em situações de due diligence sensível, e pediu que verificasse informações sobre Renata Souza e sobre a criança. Não pediu endereço, não pediu contato, pediu confirmação, que o menino existia, que tinha 6 anos, que era saudável. Sentiu-se pequeno ao fazer o pedido, e fez do mesmo jeito porque havia uma parte dele que ainda precisava de evidência concreta para aceitar o que a própria Renata havia dito com toda a clareza do mundo. O relatório chegou numa quinta-feira, enviado por e-mail com anexo em PDF. Rafael estava no escritório. Abriu o arquivo com a mesma mão com que assinava contratos de milhões. Firme, controlada. E começou a ler. Nome: Miguel Souza. Nascido em março, 6 anos e 7 meses. Matriculado na EMF Professor Darcy Ribeiro, na Vila Formosa. Consta no registro civil como filho de Renata Souza, campo de pai não preenchido. Reside no mesmo endereço desde o nascimento, apartamento de 38 metros quadrados, aluguel de R$ 900, dividido com Lúcia Souza, mãe da genitora. Havia uma foto. O investigador havia fotografado a saída da escola numa sexta-feira. Miguel saía de mãos dadas com uma senhora de cabelos brancos curtos, a avó, Rafael calculou, mochila azul nas costas, uniforme branco amassado de dia de escola. O menino estava rindo de algo que a avó havia dito. A foto não era grande e não era boa, tirada de distância suficiente para não comprometer o trabalho, mas era suficiente para ver os olhos. Castanho-mel, ligeiramente amendoados, com aquela linha escura no canto que Rafael reconhecia toda manhã no espelho, quando passava o barbeador. Não era X, era Y, era Z. Mas naquele momento específico, Rafael não tinha vocabulário para o que sentiu. Era como receber um golpe que você mesmo havia pedido para levar, e que mesmo assim dói com a força total da física. Algo dentro do peito dele se contraiu com uma violência silenciosa. Ele fechou o notebook. Ficou olhando para a tela preta, refletindo o próprio rosto durante um tempo que não soube medir. Depois, levantou, foi ao banheiro do escritório, abriu a torneira e ficou com água fria nas mãos por um tempo longo.
olhando para o ralo sem ver o ralo. Quando voltou à sala, Paulo estava esperando para falar sobre a estratégia de comunicação da expansão. Rafael ouviu, respondeu, aprovou 3 pontos e adiou 2. Trabalhou até às 20 horas. Foi para casa. Ficou na varanda até a meia-noite. Não dormiu bem. O reencontro seguinte não foi planejado por nenhum dos dois. Ou melhor, foi planejado apenas por Rafael, que voltou à saúde fácil do Tatuapé numa manhã de novembro sem equipe, sem assessor, sem o terno azul marinho. Estava de calça escura e camisa branca de manga dobrada, sem relógio. Um detalhe que ele percebeu ao sair de casa e não corrigiu, como se o esquecimento fosse uma espécie de sinal para si mesmo. O carro ficou na rua. Ele entrou pela porta de vidro às 8h40 da manhã, quando a sala de espera já tinha fila. Renata estava na recepção. Ela o viu entrar. Não mudou a expressão. Terminou de atender o paciente que estava no balcão, um senhor de idade com prontuário na mão, ao qual ela explicou com paciência visível o processo de agendamento de retorno. E só então virou os olhos para Rafael com aquela calma que parecia estrutural, como se fosse parte da arquitetura dela. "Você quer conversar?" ela disse. Não era pergunta. "Se você deixar", Rafael disse. Ela deixou, com a mesma eficiência de antes, pediu 5 minutos à colega que cobria o balcão, pegou o casaco pendurado na cadeira, caminhou para a porta lateral sem olhar para trás, para ver se ele a seguia. Ele seguiu. Havia uma padaria pequena a meio quarteirão da clínica, do tipo que existe em todo o bairro de São Paulo, sem que ninguém saiba o nome, mas todo mundo frequenta. Balcão de formica, banquinhos altos, café coado na hora, salgados esquentando no vidro embaçado. Renata pediu um café com leite sem açúcar e um pão de queijo. Rafael pediu só o café e se sentiu vagamente inadequado pela primeira vez em anos numa situação social simples. Havia algo naquele lugar, o barulho do vapor do coador, a conversa do casal na mesa do fundo, o cheiro de pão fresco misturado com café, que tornava impossível qualquer postura corporativa. O espaço não permitia. Eles ficaram em silêncio por um momento, depois que os pedidos chegaram. Renata partiu o pão de queijo com os dedos, não com garfo, não com faca, com o gesto natural de quem está num lugar onde se sente à vontade, e comeu um pedaço sem pressa. O interior era úmido e elástico, cheirando a polvilho quente. Rafael olhou para o próprio café. "Eu vi uma foto dele", Rafael disse por fim, em voz baixa. Renata não respondeu imediatamente. Bebeu um gole do café com leite. Estava olhando para a rua através da vidraça. Crianças passando em direção à escola, uma mulher varrendo a calçada, um entregador de bicicleta negociando a esquina com agilidade. "Eu sei que você contratou alguém", ela disse. Rafael ficou quieto. "Não precisa se explicar. Você agiu como age. Precisa de confirmação documentada antes de aceitar qualquer coisa como real." Não havia acusação no tom. Era apenas descrição. "Mas eu gostaria que você soubesse que eu disse a verdade naquele corredor e teria dito do mesmo jeito sem relatório nenhum." "Eu sei disso", Rafael disse. E sabia. Essa era parte do peso. Ela o olhou então diretamente pela primeira vez naquela manhã. Os olhos castanhos tinham luz natural naquela padaria, sem o filtro de néon da recepção. Rafael percebeu que havia linhas finas no canto dos olhos dela que não estavam ali 7 anos atrás. Não eram rugas, eram marcas de expressão, o tipo que aparece em pessoas que sorrem e franzem muito, que vivem o rosto com intensidade. Achou num lampejo que não compartilhou que eram bonitas. "O que você quer?" ela perguntou. Direta, sem moldura. Rafael respirou fundo. "Quero fazer a coisa certa." "Defina a coisa certa", ela disse. E havia nessa frase uma qualidade quase didática, como quem sabe que generalizações são fáceis e especificidades são o que revelam o caráter real de uma pessoa. Rafael olhou para o café. "Quero conhecê-lo, se você permitir." Renata ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que provavelmente foi.
Lá fora, o entregador de bicicleta passou de volta na direção contrária. O casal no fundo da padaria pediu a conta. O coador gotejou. Você não vai entrar na vida do Miguel como herói arrependido, ela disse, com uma calma que era mais cortante do que qualquer raiva teria sido. Ele tem rotina, tem avó, tem escola, tem amor. Uma pausa. Se quiser participar, começa do zero. Do zero mesmo. Você pede licença para minha mãe, você se apresenta sem o sobrenome Drummond, você aparece nas terças de futebol com R$ 8 de lanche na mão, como qualquer outro pai. Ou não aparece. Rafael a olhou. Aceito. Ela não sorriu. Não era momento de sorriso, mas algo na postura dela, o leve relaxamento de um músculo que havia estado tenso sem que ele percebesse, indicou que a resposta havia sido a correta. Então, começa pela minha mãe, Renata disse. Bebeu o último gole do café com leite, pegou a bolsa, deixou o dinheiro exato em cima do balcão e se levantou. Domingo às 10 da manhã, você vem a pé, veste roupa comum e deixa o carro a 3 quarteirões pelo menos. Olhou para ele uma vez mais, com aquela tranquilidade que Rafael estava começando a reconhecer como a versão adulta, construída e solidificada da mesma menina de 24 anos que havia olhado para ele na segunda fila da sala de aula como se não estivesse particularmente impressionada. E não chega com flores. Minha mãe não gosta de flores cortadas. Ela acha um desperdício. Rafael ficou olhando para a porta depois que ela saiu. O café na frente dele havia esfriado. Ele bebeu do mesmo jeito. Do lado de fora, São Paulo continuava com a indiferença característica de cidade grande, barulhenta, veloz, absolutamente alheia ao fato de que ali, naquela padaria sem nome de balcão de formica, um homem estava começando a entender, com atraso de 7 anos, o custo real das decisões que havia chamado de pragmáticas. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Drummond não sabia o que viria a seguir. E, estranhamente, isso não o apavorou da forma que esperaria. Era quase... Ele buscou a palavra enquanto saía pela porta de vidro para a calçada do Tatuapé. Era quase alívio. A leveza específica de quem para de carregar uma mentira que pesava demais e ainda não sabe exatamente o que vai encontrar quando as mãos ficarem livres, mas sabe que as mãos estão mais leves. O domingo chegou com aquele tipo de céu limpo que São Paulo concede raramente em novembro, como compensação pelos dias pesados de nuvem baixa e trânsito parado. Rafael acordou às 6, ficou na cama olhando para o teto por 20 minutos, o que era incomum, porque ele não ficava deitado acordado, levantava sempre que abria os olhos. Depois se levantou, tomou banho, ficou na frente do guarda-roupa por mais tempo do que em qualquer entrevista de alto impacto. Calça jeans, camiseta azul, tênis, sem relógio. Saiu de casa às 9h20. Foi de carro até 3 quarteirões, antes do endereço que Renata havia passado pelo WhatsApp em mensagem de texto seco, sem emoji, sem boa sorte. E depois foi a pé. A Vila Formosa era um bairro que ele havia atravessado de carro várias vezes, sem nunca realmente ver. Ruas mais estreitas do que Itaim, calçadas com pedras portuguesas irregulares, grade de ferro em frente às casas, jardins pequenos com roseiras e bananeira. As crianças brincavam na calçada com aquela desenvoltura específica de quem cresceu num lugar onde se conhece o vizinho pelo nome. Um bar na esquina já tinha televisão ligada com jogo de futebol, mesmo sendo manhã. Cheirava a café e a terra molhada de jardim regado. Rafael parou na frente do número que Renata havia informado. Era um edifício de 4 andares, sem porteiro, com interfone. Estava de pé na calçada quando a porta de vidro se abriu por dentro e Renata apareceu. Não o havia chamado ainda, ela simplesmente desceu. Estava de calça e blusa simples, cabelo solto pela primeira vez que ele via, e havia algo nessa diferença que o afetou de forma desproporcional, como se o cabelo solto fosse uma informação sobre quem ela era fora do horário de trabalho, um dado que ela normalmente não entregava. Minha mãe está na sala, ela disse.
Ela sabe que você vem. Sabe que é o pai do Miguel. Não sabe mais nada além disso e não precisa saber mais. Ela o olhou com firmeza. Se ela perguntar alguma coisa difícil, você responde com honestidade. Ela reconhece mentira de longe. Rafael assentiu. E o Miguel está na praça com o filho da vizinha. Você não vai encontrá-lo hoje. Entendi. Ela o deixou entrar. O apartamento era exatamente o que o relatório havia descrito em termos de tamanho, mas o relatório não havia descrito o resto. As paredes pintadas de amarelo claro, as fotos em porta-retratos em cima da estante, a cortina de tecido estampado na janela da sala, o cheiro de bolo de milho que vinha da cozinha, a samambaia no canto, que estava obviamente sendo tratada com cuidado e afeto. Rafael sentiu, ao entrar naquele apartamento de 38 metros quadrados, algo que o apartamento de 230 no Itaim Bibi nunca havia lhe dado. A sensação física de que havia vida ali. Vida acumulada, vivida, barulhenta mesmo no silêncio. Dona Lúcia estava sentada no sofá de 2 lugares, coberto por uma manta xadrez azul e branca. 58 anos, cabelos brancos cortados curtos, óculos de armação redonda, a postura de quem trabalhou a vida toda, e o corpo aprendeu a guardar isso. Ela o olhou quando ele entrou com uma atenção que não era julgamento imediato, mas era avaliação. A diferença entre as duas é sutil e Dona Lúcia conhecia as duas. Rafael ficou de pé na frente dela por um segundo. Depois fez algo que não havia planejado. Se abaixou levemente, ficando na altura dos olhos dela, e disse: Dona Lúcia, eu sei que não tenho como pedir desculpa pelo que fiz. Só posso dizer que estou aqui porque quero fazer diferente, se a senhora me permitir. Dona Lúcia ficou em silêncio por um tempo. Olhou para a filha, que estava encostada no batente da cozinha de braços cruzados, com uma expressão que não entregava nada. Depois, olhou de volta para Rafael. Senta, ela disse. Não era perdão. Era uma porta entreaberta. E Rafael, que havia aprendido a vida toda a abrir portas com impulso e confiança, entrou nessa devagar, porque era a única maneira que ela estava oferecendo. E porque, pela primeira vez em muito tempo, devagar parecia a única velocidade honesta. A primeira terça-feira na Praça da Vila Formosa chegou com o céu encoberto e vento fino de novembro que não decide se é frio ou apenas desconfortável. Rafael apareceu às 4h15 da tarde com 15 minutos de antecedência e ficou parado na entrada da praça sem saber exatamente onde colocar as mãos. Havia comprado o lanche no botequim da esquina, coxinha e suco de caixinha, R$ 8,50. O troco que a mulher do balcão devolveu com indiferença absoluta. Estava com a sacola plástica pendurada no pulso, calça jeans, camiseta cinza, tênis branco que havia comprado especificamente para aquela ocasião, porque os outros que tinha eram de corrida com logotipo grande demais, e ele não queria parecer o que era. Renata chegou às 4h28 com Miguel na mão. Rafael viu o menino antes do menino o ver. 6 anos e 7 meses, a mochila azul pendurada nas costas, mesmo sendo final de tarde de terça sem escola. Havia dentro dela, Rafael descobriria depois, uma bola de borracha vermelha, um caderno de desenho e 2 carrinhos de plástico que Miguel levava para todo lugar como se fossem documentos essenciais. O uniforme branco da escola já havia sido trocado por bermuda azul e camiseta amarela com estampa de dinossauro. Estava com o cabelo levemente despenteado e um arranhão novo no joelho esquerdo que Renata não havia visto ainda. Os olhos eram idênticos, castanho-mel, ligeiramente amendoados, com a linha escura no canto. Rafael percebeu que estava com a respiração presa, apenas quando sentiu necessidade de soltá-la de uma vez. Renata parou a alguns metros dele. Desceu ao nível do filho com naturalidade de mãe que faz aquele movimento 200 vezes por dia e disse, com a voz calma de sempre: Miguel, esse é o Rafael. Ele vai brincar de bola com você hoje.
Miguel olhou para Rafael com a avaliação direta e sem constrangimento que só crianças de 6 anos conseguem fazer. Examinou o tênis, a sacola, o rosto. Depois disse: "Você sabe jogar?" "Razoavelmente", Rafael disse. E havia na própria voz uma fragilidade que não reconheceu como sua de imediato. Miguel considerou a resposta por 2 segundos. "Tá bom, mas eu sou o goleiro." "Combinado", Rafael disse. E foi assim. Sem cerimônia, sem protocolo, sem o peso de tudo que havia entre ele e aquela criança que ela nem sabia que existia. Miguel correu para o espaço gramado da praça, tirou a bola vermelha da mochila e jogou na direção de Rafael com uma precisão que surpreendeu, considerando o tamanho dos braços. Rafael pegou, chutou com cuidado, não com força, não com a leveza condescendente de adulto que finge que criança não aguenta bola de verdade, mas com uma calibragem honesta de quem está tentando acertar. Miguel se jogou no gramado para defender e defendeu. Levantou com o joelho sujo de terra e gritou: "Peguei!" com o volume que só pulmão de 6 anos consegue produzir. Renata ficou sentada no banco de cimento próximo. Não supervisionava de forma ostensiva. Estava com o celular na mão, respondia mensagens, olhava para a praça de tempos em tempos com o canto dos olhos. Mas Rafael percebia, sem precisar olhar diretamente, que ela não estava relaxada completamente. Havia nela a tensão específica de mãe, que aprendeu que precisa estar pronta para qualquer coisa, que não entregou a guarda nunca completamente a nenhum adulto que não fosse Dona Lúcia, e que aquele momento, por mais que ela mesma houvesse autorizado, era novo e desconfortável, e carregado de camadas que o menino no gramado não conseguia ver. Jogaram por 40 minutos. Rafael transpirara o suficiente para a camiseta cinza escurecer nas costas. Miguel havia marcado 7 gols e defendido 3 chutes, e narrava cada um com detalhe e volume que garantia que toda a praça soubesse do placar. Quando finalmente pararam, ofegantes os dois, Miguel foi direto para a sacola plástica e retirou a coxinha com a naturalidade de quem recebe lanche de adultos com frequência suficiente para não tratar como evento especial. "Tem ketchup?" ele perguntou. "Não trouxe", Rafael disse. Miguel considerou. "Tudo bem, ketchup não é essencial." Rafael quase riu. Um som que saiu pela metade e que ele precisou controlar porque havia uma intensidade de emoção ali que não era o momento de exibir. Ficou olhando para o menino comendo a coxinha no banco de cimento ao lado dele, as perninhas curtas balançando porque não alcançavam o chão, o suco de caixinha espetado com o canudinho com aquela força desproporcionalmente confiante de quem ainda está aprendendo a calibrar. Pelo primeiro momento naquelas semanas todas, o pensamento que corria por baixo de tudo, a culpa, o peso, a equação impossível, ficou quieto por alguns segundos. Rafael estava simplesmente ali, presente de uma forma que não sabia que havia deixado de ser. Miguel o chamou de o homem do futebol durante 3 meses. Não com crueldade, não com distância proposital, simplesmente porque era exatamente o que Rafael era para ele naquele período. Um homem que aparecia nas terças, jogava bola, trazia lanche sem ketchup e sabia ouvir. A identidade era honesta. Rafael a aceitou sem corrigir, porque havia uma espécie de justiça nela. Ser reconhecido apenas pelo que você realmente fez, sem o peso do sobrenome, sem o volume do patrimônio, sem a reverência que o dinheiro compra e que ele havia confundido a vida toda com respeito verdadeiro. As terças se tornaram a parte da semana que Rafael esperava de forma diferente de tudo o mais. Não com a antecipação ansiosa de reunião importante ou fechamento de contrato. Com algo mais quieto e mais fundo, uma gravidade suave que puxava naquela direção sem alarde. Ele reorganizou a agenda para deixar as terças livres a partir das 4, o que causou alguns comentários discretos entre a equipe e uma pergunta direta de Marcos Stein, que Rafael respondeu com compromisso pessoal,
e encerrou o assunto com a objetividade que as pessoas ao seu redor aprenderam a não questionar. Renata observava tudo com a atenção silenciosa que era uma das suas características mais marcantes. Não fazia relatório, não comentava cada interação, mas estava presente. E Rafael sabia que cada terça era também uma espécie de avaliação contínua, não com critérios explícitos, mas com um padrão interno que ela carregava e que seria impossível de falsificar por tempo suficiente. Via uma clareza nela que era, ao mesmo tempo, a coisa mais reconfortante e a mais exigente que Rafael havia encontrado em qualquer relação na vida adulta. Reconfortante porque era real. Exigente porque não aceitava performance no lugar de presença. Numa terça de dezembro, a bola rolou para longe do gramado e foi parar embaixo do banco onde Renata estava sentada. Miguel correu para buscar, tropeçou na própria bermuda e caiu no joelho. O mesmo joelho com o arranhão ainda não totalmente curado. O choro veio imediato. Não de dor grave, mas daquele choro de 6 anos, que é 30% dor e 70% susto e cansaço acumulado de tarde longa. Renata estava ao lado dele antes que Rafael desse 2 passos. Ajoelhou no chão sem se importar com a calça, examinou o joelho com mãos rápidas e experientes, disse: "Não abriu, só machucou", com a voz firme e calma que tinha o efeito específico de reduzir o choro imediatamente. Miguel colocou a cabeça no ombro da mãe e ficou ali por 1 minuto, o choro diminuindo para soluço baixo. Rafael ficou parado a 2 metros. Havia algo naquela cena, a forma como Renata o segurava, a facilidade com que ela sabia exatamente onde colocar as mãos, a naturalidade absoluta daquele conforto que o atingiu de uma forma que as planilhas e relatórios e expansões de rede não tinham vocabulário para descrever. Era 6 anos de terças que ele não havia estado ali. Era 6 anos de joelhos machucados e febres noturnas, e primeiras palavras e pesadelos e risos de barriga e tudo o mais. E Renata havia estado em cada um deles com essa mesma presença, sem rede de apoio real além de Dona Lúcia, sem folga financeira, sem pausa para respirar, e ainda assim completamente presente, completamente inteira. Não era admiração, era reconhecimento. Era algo que não tinha nome limpo, mas que assentou no peito dele com o peso de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Dezembro passou. Janeiro chegou com o calor pesado de verão paulistano, aquele abafamento de trânsito e asfalto quente que transforma a cidade num forno de concreto. Miguel ganhou férias da escola e as terças continuaram, às vezes na praça, às vezes no parquinho próximo quando a chuva afastava o futebol. Rafael aprendia o vocabulário do menino, as regras específicas dos jogos que ele inventava e que mudavam conforme a conveniência, os personagens de desenho animado que precisavam ser referenciados com precisão, ou Miguel corrigia com paciência levemente exasperada, as músicas que ele cantava por cima, sem saber a letra certa, os medos que mencionava de passagem sem perceber que estava mencionando. Certa tarde de janeiro, enquanto comiam picolé de goiaba num banco de praça, Rafael havia descoberto que a preferência do filho por goiaba era firme e inabalável. Miguel virou para ele com aquela objetividade de criança que não filtra pensamento antes de emitir e perguntou: "Você tem uma casa?" "Tenho", Rafael disse. "É grande?" Rafael pensou por um segundo. "É grande", Miguel processou. "Minha casa é pequena", ele disse, sem tristeza, apenas como informação. "Mas a vovó Lúcia faz bolo de milho toda semana e eu acho que isso compensa." Rafael ficou olhando para o picolé por um momento. "Eu acho que também compensa", ele disse por fim. Miguel concordou com a cabeça, como quem acabou de confirmar consenso em questão de alta importância, e voltou ao picolé com concentração total. Nas noites de janeiro, Rafael às vezes ficava na varanda olhando para São Paulo de cima, com uma percepção diferente da que havia tido por anos. Antes olhava para a cidade como território, como mercado, como campo de expansão.
Agora havia bairros específicos que tinham rosto: o Tatuapé, com o corredor de cerâmica bege da Saúde Fácil, a Vila Formosa, com a praça de gramado irregular, e o botequim da esquina que vendia coxinha a R$ 3,50. Rafael havia construído um império analisando São Paulo de cima. Estava começando a aprender ela de dentro para fora. E a diferença entre as duas perspectivas era maior do que qualquer escala poderia representar. Fevereiro trouxe a volta às aulas de Miguel e com ela uma alteração na dinâmica das terças. O menino chegava da escola já cansado, às vezes mais irritável, e as brincadeiras precisavam de ajuste de energia. Rafael aprendeu a ler o humor dele nos primeiros 2 minutos. A velocidade com que descíamos a mochila, se o olhar estava brilhante ou opaco, se o primeiro comentário era sobre o futebol ou sobre o dia, e ajustar. Era uma habilidade que nunca havia precisado desenvolver em nenhuma relação anterior, e que desenvolvia agora com uma atenção que surpreendia a si mesmo. Numa tarde de fevereiro, enquanto Miguel dormia no banco de trás do ônibus de volta para casa, havia ido mais longe do que o habitual naquele dia, até um parquinho em outro bairro que o menino havia pedido para conhecer. Rafael e Renata ficaram sentados lado a lado no silêncio balançante do coletivo. A tarde havia fechado cedo, aquelas nuvens pesadas de verão paulistano que acumulam calor e umidade o dia todo e liberam no fim da tarde com a dramaticidade de quem esperou tempo demais. A chuva batia no teto do ônibus com um ritmo irregular, as janelas embaçadas pela diferença de temperatura, as luzes internas do coletivo amareladas e um pouco tristes. Miguel estava com a cabeça apoiada no braço de Rafael, os olhos fechados, a respiração regular de quem dormiu sem negociação. Era a primeira vez que o menino havia feito isso. Procurado o ombro dele sem ser direcionado, sem que ninguém sugerisse, por instinto puro de criança que decide onde se sente segura. Rafael não se moveu. Ficou absolutamente imóvel, como se qualquer movimento pudesse desfazer aquilo, olhando pela janela embaçada para as luzes vermelhas do trânsito dissolvidas pela chuva. Renata olhava para a frente. Havia um silêncio entre eles que era diferente dos silêncios anteriores. Não o silêncio tenso das primeiras conversas, não o silêncio avaliativo das terças iniciais. Era um silêncio com textura de coisa construída. Algo que havia sido erguido tijolo por tijolo ao longo de meses de terças e picolés de goiaba e joelhos machucados e bolo de milho e R$ 8 de lanche. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci, Rafael disse, em voz baixa para não acordar Miguel. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. A chuva continuava. O ônibus parou num sinal. As luzes do semáforo vermelhas atravessando a janela embaçada em reflexo difuso. Não, ela disse, só a que não teve escolha de ser covarde. Não havia amargura na frase. Era apenas verdade, dita com a mesma objetividade com que ela dizia tudo, com a mesma serenidade que Rafael havia passado meses tentando entender se era blindagem ou genuína, e havia concluído que era as duas coisas ao mesmo tempo, e que as duas coisas juntas formavam algo mais sólido do que qualquer uma separada. Eu errei, Rafael disse. Era a primeira vez que usava essas palavras diretamente, sem qualificação, sem contexto mitigante. Apenas o fato nu. Renata não respondeu imediatamente. Olhou para Miguel adormecido, ajeitou levemente o cabelo do filho com um gesto tão automático que provavelmente não percebeu o que fez. Depois olhou para a janela. Eu sei, ela disse, e ele não sabe ainda. E quando souber, vai ser uma conversa que eu vou precisar ter com ele da forma certa, no momento certo, com as palavras certas. Uma pausa curta. O que você faz daqui para frente vai determinar o que eu digo nessa conversa. Rafael entendeu o peso específico disso. Não era a ameaça, era a descrição mais honesta de responsabilidade que alguém havia colocado diante dele na vida. Não em contrato, não em cláusula,
não em reunião de conselho. Em voz baixa, num ônibus com chuva no teto, com o filho de 6 anos dormindo entre eles. O ônibus chegou ao ponto da Vila Formosa. Renata acordou Miguel com suavidade. Chegamos, meu bem. E o menino abriu os olhos desorientado, olhou para Rafael, olhou para a mãe, disse, já, com a voz pastosa de quem dormiu fundo, e desceu. Na calçada, sob a garoa que havia restado da chuva, Miguel se despediu de Rafael com o aperto de mão que havia inventado nas últimas semanas. Polegar, dedo médio, palma, dedo mindinho, e que Rafael havia aprendido sem perguntar de onde havia vindo. Até terça, Miguel disse. Até terça, Rafael disse. Renata acenou com a cabeça. Não para ele, ou talvez para ele também, era difícil distinguir. E entrou no edifício com Miguel pela mão. Rafael ficou na calçada molhada por um momento, a garoa fina pousando nos ombros da camisa, vendo as luzes do apartamento no 3º andar acenderem 1 minuto depois. Tinha o aperto de mão inventado ainda na palma. Polegar, dedo médio, palma, dedo mindinho. Era tudo. Começou a caminhar de volta para onde havia deixado o carro, os 3 quarteirões de sempre, passando pelo botequim que já estava fechando, pela padaria que ainda estava aberta com luz quente, vazando pela vidraça, pela banca de jornal com revistas ensacadas por causa da chuva. São Paulo cheirava a asfalto molhado e terra e café de fim de tarde, aquele cheiro específico que a cidade produz quando a chuva lava o concreto e revela o que fica embaixo. Pela primeira vez em muitos anos, Rafael Drummond chegou ao carro e ficou alguns minutos sentado sem ligar o motor. Não por angústia, por algo que levou um tempo identificar, porque não era uma sensação que havia experimentado com frequência suficiente para reconhecer rapidamente. Era gratidão, simples, desproporcional, sem destinatário óbvio. Gratidão por ter sido deixado entrar naquele apartamento de amarelo claro, naquele gramado de praça irregular, naquele ônibus com chuva no teto. Pela primeira vez em anos, Rafael entendeu que havia coisas que o dinheiro não havia comprado e que, se dependesse apenas do dinheiro, nunca compraria. Ligou o motor, colocou o cinto e dirigiu de volta para o Itaim Bibi com a janela levemente aberta, deixando o cheiro de São Paulo molhado entrar, porque havia algo honesto naquele cheiro que ele não queria fechar do lado de fora. Março chegou com o peso úmido que São Paulo carrega no fim do verão, quando a cidade ainda não decidiu se vai deixar o calor ir embora ou segurar mais um pouco. As terças continuavam. Miguel havia começado a chamá-lo de Rafael nas últimas semanas. Não o homem do futebol mais, simplesmente Rafael, com a familiaridade casual de quem batiza alguém pelo primeiro nome, porque é o nome que ficou. O nome que cabe. Era uma transição que o menino havia feito sozinho, sem anúncio, numa terça em que chegou correndo na praça gritando: Rafael, hoje eu aprendi a dar cambalhota, antes mesmo de tirar a mochila. E Rafael havia entendido naquele segundo que alguma fronteira invisível havia sido atravessada sem cerimônia. Numa manhã de março, Rafael estava no escritório da Drummond Health quando Fernanda Cavalcante bateu na porta e entrou com a pasta do relatório trimestral, que era o ritual de toda segunda quinta do mês. Sentou na cadeira do lado oposto da mesa com a eficiência direta de sempre e começou a apresentar os números. Rafael ouvia, mas havia uma parte do pensamento que estava em outro lugar. Na conversa que havia tido com Renata no ônibus, nas palavras dela sobre a conversa que precisaria ter com Miguel algum dia, na responsabilidade específica que aquilo representava. Rafael, a voz de Fernanda tinha o tom de quem está repetindo pela segunda vez. Desculpa. Ele a olhou. Pode continuar. Fernanda o avaliou por um segundo com aquela objetividade calibrada de 10 anos de parceria profissional. Você está diferente desde outubro, ela disse. Não era acusação. Era observação. Estou, Rafael confirmou, sem elaborar. Fernanda aceitou a resposta com um leve aceno e voltou ao relatório. Era isso que Rafael apreciava nela,
a capacidade de reconhecer onde os limites estavam, sem precisar testá-los. Havia poucas pessoas assim na sua vida. Havia percebido nos últimos meses que eram menos do que havia pensado e que a maioria das pessoas ao redor eram reflexos profissionais, não presenças reais. A ideia chegou de forma não linear, como as melhores chegam, não numa reunião de brainstorming com post-its na parede, não num insight planejado de fim de semana em retiro executivo. Chegou numa tarde de terça, no final de março, quando Rafael estava sentado no banco da praça, enquanto Miguel jogava bola com 2 meninos do bairro que haviam se incorporado ao grupo com a naturalidade fluida das amizades de infância. Uma das mães estava sentada a 2 bancos de distância, com um bebê no colo e uma bolsa repleta de pertences de criança. Fralda descendo pela lateral, garrafa d'água sem tampa enfiada no bolso externo, brinquedo de borracha preso na alça. Ela estava com olheiras profundas e a expressão de alguém que está presente e exausta ao mesmo tempo. O equilíbrio impossível que Rafael havia aprendido a reconhecer como a marca específica de mãe solo em dia de semana. Ficou olhando para ela por um momento sem que ela percebesse. Pensou em Renata, chegando às 7 da manhã na Saúde Fácil, abrindo a clínica, atendendo 83 pacientes com a paciência que nenhum manual ensina, chegando em casa a tempo de ajudar com o dever de escola, pagando 900 de aluguel e conta de mercado no fim do mês, com 1.950. Pensou em Dona Lúcia cuidando do neto enquanto a filha trabalhava, o bolo de milho toda semana, a samambaia tratada com cuidado na sala amarela. Pensou em quantas Renatas havia dentro das 12, agora 15, unidades da Drummond Health. Quantas mulheres chegavam às 7, abriam consultórios, atendiam com paciência, iam embora no horário certo e depois corriam para ser a única rede de apoio de uma criança. A ideia não tinha forma ainda. Era apenas uma pressão, o tipo que antecede uma decisão real. Não a ansiedade performática de quem quer parecer que está pensando grande, mas a gravidade quieta de quem identificou algo que precisa ser feito e não consegue mais fingir que não identificou. Levou 3 semanas para transformar em proposta concreta. Rafael trabalhou nas margens da agenda normal, em horários que antes usava para mais uma rodada de análise de mercado, e construiu o programa com o cuidado que dedicava a qualquer aquisição. Pesquisa de viabilidade, estrutura de custo, modelo de sustentabilidade. Mas havia algo diferente nessa construção. Nos outros projetos, a pergunta central era sempre: qual o retorno esperado? Nesse, a pergunta central era outra. E Rafael percebeu isso ao formular o documento pela primeira vez. O que essas mulheres precisam de verdade? A resposta não era complicada. Era apenas cara o suficiente para que ninguém tivesse se dado ao trabalho de oferecê-la antes: seguro-saúde para os filhos, bolsa escolar que cobrisse material e uniforme, flexibilidade de horário para consultas pediátricas e reuniões escolares sem desconto em folha. 3 coisas, concretas, específicas, mensuráveis. Rafael apresentou ao conselho em abril com a mesma objetividade com que apresentava qualquer outro projeto, mas havia uma firmeza diferente na voz quando respondeu às perguntas sobre retorno indireto. Retenção de talentos, redução de absenteísmo, fortalecimento de marca empregadora. Os números eram reais, mas não eram a razão. A razão ele não colocou no slide. Quando o conselho aprovou, Rafael ficou mais quieto do que o normal na saída da reunião. Marcos tentou comemorar com aperto de mão entusiasmado. Rafael correspondeu, mas estava pensando em outra coisa. Em como apresentaria aquilo a Renata e em quem deveria coordenar o programa. A conversa aconteceu numa tarde de abril, não na padaria da esquina desta vez, mas na própria clínica, no pequeno consultório que a diretora da unidade havia cedido para reuniões privadas. Rafael chegou sem assessor, sem pasta impressa, sem apresentação em notebook.
Chegou com o documento de 3 páginas dobrado no bolso da camisa e o hábito recente de não colocar relógio nas terças, que havia se espalhado para outras ocasiões sem que ele percebesse conscientemente. Renata o ouviu em silêncio enquanto ele explicava o programa. A estrutura, o alcance, as 3 frentes de benefício. Não tomou notas. Ficou com os cotovelos apoiados na mesa e os olhos fixos nele com aquela atenção total, que era uma das coisas mais desconfortáveis e mais honestas que ele havia experimentado, porque não havia como fingir substância quando alguém o ouvia assim. Ou você tinha o que estava dizendo, ou não tinha, e ela saberia a diferença. Quando ele terminou, houve uma pausa. "Por que você está me contando isso?" ela perguntou. "Porque quero que você coordene", Rafael disse. Renata ficou quieta por um tempo, que Rafael aprendeu, nos meses anteriores, a não preencher com palavras. Era o silêncio de quem está pensando de verdade. Não o silêncio de quem está sendo educado enquanto já decidiu. "Quanto?" ela perguntou. 5.200, ele disse. Ela olhou para ele. "Isso é quase o triplo do que eu ganho." "Eu sei. E você sabe que se eu aceitar, vai parecer que estou sendo comprada." "Para quem?" Rafael perguntou, com genuína curiosidade. "Para mim mesma primeiro." Ela disse isso sem drama, apenas como fato. "Preciso ter certeza de que estou aceitando porque é o trabalho certo, não porque é a solução fácil." Rafael a olhou. "É o trabalho certo. Você conhece esse universo de dentro. Você é esse universo." Uma pausa. "Mas eu entendo se precisar de tempo." Renata ficou mais um momento em silêncio. Depois, "Tem uma condição." "Qual?" "O programa não vai ter o nome Drummond." Ela o olhou diretamente. "Vai se chamar Miguel." Rafael sentiu algo apertar no peito com uma precisão que nenhuma crise financeira havia conseguido. Não era dor, era o oposto da dor. Era o reconhecimento de que aquilo era certo de uma forma que não precisava de validação externa, de análise, de aprovação de conselho. "Por que Miguel?" ele perguntou, mesmo sabendo a resposta, porque queria ouvi-la dela. "Para lembrar que cada criança nessa lista tem rosto, tem nome", Renata disse, "e um pai ou uma mãe que trabalha muito para merecer mais do que isso." Rafael concordou com a cabeça, uma vez, sem elaborar. "Então aceito", ela disse. O programa Miguel foi lançado em junho, silenciosamente, sem assessoria de imprensa, sem nota para a coluna social, sem foto de executivo sorrindo com funcionária para site institucional. Rafael havia deixado isso claro desde o início, e Renata havia confirmado com a firmeza de quem sabia exatamente por quê. Programas assim, quando viram peça de marketing, perdem a alma antes de ganhar tração. Começou com 47 famílias nas 15 unidades. Renata passou as primeiras semanas visitando cada unidade, conversando com cada funcionária beneficiada, mapeando necessidades específicas que o documento de 3 páginas não havia capturado. Havia uma auxiliar de enfermagem na unidade de Santana, com uma filha de 4 anos com necessidade de acompanhamento fonoaudiológico que não estava coberto por nenhum convênio acessível. Havia uma recepcionista na unidade de Santo André que precisava de flexibilidade às sextas-feiras para levar o filho ao acompanhamento com psicólogo escolar. Havia uma técnica de laboratório na unidade do Ipiranga que havia recusado uma promoção no ano anterior, porque o horário novo era incompatível com o horário da creche do filho, e ninguém havia pensado em perguntar se havia outra solução. Renata documentou tudo. Voltou ao escritório da Drummond Health pela primeira vez, em território que era de Rafael e que ela entrava agora como profissional com pasta própria, e apresentou as adaptações necessárias com a mesma objetividade cirúrgica com que ele havia apresentado o programa ao conselho. Rafael aprovou cada ponto sem negociar. Havia uma parte da negociação que ele havia decidido, antes de começar, não fazer. Não barganharia dentro do programa Miguel. Se ela trouxesse uma necessidade real, a resposta seria sim ou como fazemos isso possível. Nunca não.
Era a menor das reparações que poderia oferecer. E sabia disso. Em julho, numa tarde de sábado, Miguel descobriu, não da forma que Renata havia planejado, porque crianças de 6 anos quase nunca recebem verdades difíceis no momento planejado, no horário escolhido, com as palavras preparadas. Descobriu porque Dona Lúcia estava ao telefone com uma prima na cozinha e esqueceu, por um momento, que as paredes do apartamento de 38 metros quadrados não tinham a espessura necessária para segurar conversas que uma criança com o ouvido afiado está passando pelo corredor. Miguel ouviu o nome, ouviu pai, ouviu o suficiente para que o rosto mudasse quando encontrou a mãe na sala. Renata percebeu antes que ele abrisse a boca. Percebeu pelo jeito que ele entrou. Devagar demais para a velocidade habitual dele, com aquela expressão específica de criança que está processando algo grande demais para o tamanho que tem. Fechou o livro que estava lendo. Esperou. "O Rafael é meu pai?" Miguel perguntou, diretamente, sem rodeio, com a objetividade herdada que Renata reconheceu como seu próprio e que causou uma dor e um orgulho simultâneos que ela não conseguiu separar. Renata passou os 2 segundos seguintes fazendo a escolha mais rápida e mais pesada da sua vida de mãe. A versão simplificada que protegia todo mundo no curto prazo, ou a verdade calibrada para 6 anos e 7 meses que respeitava a inteligência do filho. "Sim", ela disse. Miguel ficou de pé no meio da sala por um momento. Olhou para as fotos na estante. Olhou para a mãe. Olhou para a porta da cozinha de onde vinha o murmúrio da avó ainda ao telefone. "Por que ele nunca falou?" Miguel perguntou. "Porque os adultos às vezes erram de formas muito grandes", Renata disse com a voz igual, nem forçadamente calma, nem trêmula. "E depois precisam de tempo para aprender como consertar." Miguel processou. "Ele está consertando?" "Está tentando", ela disse. "E tentar de verdade conta muito." Miguel ficou em silêncio por um momento mais. Depois, "Posso perguntar para ele na terça?" "Pode", Renata disse. E foi isso. Não havia choro, não havia tempestade. Havia a clareza específica de uma criança que foi criada com honestidade suficiente para processar verdades difíceis sem desmoronar, porque o chão embaixo dela era sólido o bastante para suportar o peso. Renata ficou sentada no sofá depois que Miguel foi para o quarto, a mão espalmada no tecido xadrez da manta azul e branca, e precisou de um momento inteiro só para respirar. Não era raiva, não era alívio, era o esgotamento específico de quem carregou algo pesado por muito tempo e acaba de pousar, e o corpo inteiro tremeu levemente com a ausência do peso. A terça seguinte foi diferente de todas as outras. Miguel chegou na praça, sem correr, sem gritar o placar antecipado, sem tirar a bola da mochila imediatamente. Caminhou até Rafael com aquela seriedade de criança que decidiu ter uma conversa adulta, e vai ter, e ficou de pé na frente dele com os braços ao lado do corpo e o rosto levantado. Rafael sabia que sabia. Renata havia mandado mensagem na segunda. Ele descobriu. Vai perguntar amanhã. Responda com honestidade. 3 frases. Ponto final em cada uma. Rafael havia lido 3 vezes e depois ficado sentado na beira da cama por um tempo considerável, pensando em como se prepara alguém para uma conversa que não tem ensaio possível. "Você é meu pai", Miguel disse. Não era pergunta desta vez. "Sou", Rafael disse. Miguel o estudou. "Por que você sumiu?" Rafael ficou de joelhos para ficar na altura do filho, não por estratégia, por instinto, e sentiu o joelho direito tocar o chão irregular da praça com a pressão concreta do presente. Havia uma resposta honesta e havia uma resposta fácil, e havia 6 anos e 7 meses de terças e picolés de goiaba e apertos de mão inventados entre as duas. "Porque eu tive medo", Rafael disse. "E quando as pessoas têm medo de algo muito grande, às vezes fogem em vez de enfrentar. Isso foi errado. Foi a coisa mais errada que eu fiz na minha vida." Miguel ficou olhando para ele com aqueles olhos castanho-mel que eram os dele e não eram os dele,
que eram os dois ao mesmo tempo, que carregavam nos 7 anos de ausência de Rafael e nos 6 anos de presença de Renata uma mistura que nenhuma genética conseguia desfazer. Mas você está aqui agora, Miguel disse. Estou. Toda terça. Toda terça. Miguel ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, tudo bem então, e tirou a bola da mochila. Rafael ficou de joelhos no chão da praça por 1 segundo depois que o menino saiu correndo. E foi nesse segundo que percebeu, com uma clareza que nenhuma reunião de conselho jamais havia produzido, que havia algo que dinheiro absolutamente não comprava. E que ele havia quase perdido para sempre. O direito simples de estar de joelhos numa praça irregular, sendo perdoado por uma criança de 6 anos que havia herdado seus olhos e a objetividade da mãe, e que havia decidido, com a sabedoria específica de quem ainda não aprendeu a complicar as coisas, que presença contava mais do que ausência, que o agora valia mais do que o antes. Renata estava no banco, com os olhos levemente marejados, a primeira vez que Rafael a via assim desde outubro. Ela não estava chorando, estava com aquela umidade específica nos olhos de quem está sentindo algo grande demais para conter completamente, mas que tem orgulho suficiente para não deixar cair. Rafael levantou do chão, foi até o banco, sentou ao lado dela sem dizer nada. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Miguel correr no gramado com a bola vermelha, sozinho por hora, narrando o próprio jogo em voz alta com o volume que só pulmão de 6 anos consegue produzir. Obrigado, Renata disse em voz baixa. Rafael a olhou. Por ter aparecido de verdade, ela completou. Muitos não aparecem. Rafael ficou olhando para o filho no gramado. Eu devia ter aparecido antes. Sim, ela disse sem suavizar. Mas você apareceu agora, e agora é o que ele vai lembrar quando crescer. Era a coisa mais generosa que ela havia dito a ele em todos esses meses, e ela havia dito sem ornamento, sem pausa dramática, sem nenhum sinal de que sabia o peso do que estava entregando. Era apenas verdade, dita com a naturalidade de quem acredita no que fala. E essa naturalidade era, Rafael havia aprendido, a versão mais rara de generosidade que existia. Agosto chegou com aquela secura específica do inverno paulistano. Ar ressequido, céu branco opaco, a cidade inteira com lábio rachado e garganta arranhada, as árvores da praça com folhas pálidas que o vento frio deslocava em rajadas irregulares. Rafael havia comprado um casaco novo para as terças, não de marca, não de loja do Itaim. Comprara numa loja de bairro perto da Vila Formosa, de lã grossa na cor cinza, do tipo que esquenta de verdade e que amassa quando dobrado, sem etiqueta que valha mencionar. Dona Lúcia havia comentado, na segunda vez que ele apareceu com ele, que era um casaco bonito. Rafael havia ficado com aquele elogio por dias, de uma forma que elogios de sócios e diretores não haviam ficado em anos. O programa Miguel havia completado o 2º mês de operação e Renata apresentava os primeiros números para Rafael numa reunião que acontecia agora às quintas-feiras, no escritório pequeno que haviam reservado para ela na unidade do Tatuapé. Ela havia recusado o escritório na Faria Lima com uma objetividade que não precisou de explicação longa. Preciso estar perto das unidades, não perto do andar executivo. Rafael havia concordado sem discussão. A auxiliar de enfermagem de Santana havia iniciado o acompanhamento fonoaudiológico da filha na 2ª semana de julho. A recepcionista de Santo André havia recebido a flexibilidade de sexta-feira e voltara com um rendimento que a supervisora local descreveu como outra pessoa. A técnica do Ipiranga havia aceitado a promoção depois que Renata negociou um ajuste de horário que ninguém havia pensado em oferecer antes. 47 famílias no início. Renata disse, com a pasta aberta sobre a mesa. 53 agora, 6 novas solicitações aprovadas em julho. E as pendentes? Rafael perguntou. 4 em análise. Ela olhou para ele.
Uma delas é complicada. Mãe com 2 filhos, o mais velho com necessidade educacional especial. A escola pública não tem suporte adequado. A particular mais próxima acessível por transporte custa 980 por mês. Rafael ficou quieto por um momento. O programa cobre até quanto em bolsa escolar atualmente? 400, ela disse. Vamos rever o teto, ele disse. Renata o olhou por um segundo, não com surpresa, mas com aquela avaliação silenciosa que ainda fazia às vezes, como quem verifica a consistência de algo que não quer deixar de verificar. Depois anotou: vou precisar de aprovação formal do conselho para alterar o teto. Você terá na próxima semana, Rafael disse. Ela não agradeceu com excesso. Anotou a data e virou a página da pasta. Era assim que trabalhavam, com a eficiência direta de pessoas que não precisavam de ritual de validação mútua para funcionar, que haviam construído ao longo dos meses um idioma de trabalho tão natural quanto o idioma das terças na praça, diferente em textura, mas igualmente sólido. O que Rafael não havia dito em voz alta, em nenhuma quinta-feira de reunião, era o que havia percebido no próprio comportamento desde que o programa começara, que as quintas haviam se tornado a parte da semana de trabalho que ele esperava com o mesmo tipo de antecipação quieta das terças, não porque fosse mais fácil do que o restante. Era frequentemente mais difícil, porque exigia uma presença diferente da presença executiva, uma atenção a detalhes humanos que as planilhas não capturavam. Mas havia naquelas quintas algo que nenhuma das outras reuniões tinha: a sensação de que o trabalho importava de uma forma que era verificável no rosto de pessoas reais. Renata havia mudado também. Não na postura, não na objetividade que era estrutural, mas em algo mais sutil. Havia uma leveza que aparecia às vezes no final das reuniões de quinta, quando o trabalho estava feito e eles ficavam mais 5 ou 10 minutos conversando sobre o que a semana havia trazido. Não sobre Miguel, não sobre o passado, sobre coisas pequenas. Um paciente da clínica que havia deixado uma cartinha desenhada à mão para os funcionários, uma música que Miguel havia aprendido na escola e que cantava sem parar, uma reportagem sobre gestão hospitalar que ela havia lido e que tinha discordâncias interessantes com o modelo que a Drummond usava. Rafael ouvia com uma atenção que surpreendia a si mesmo, não a atenção estratégica com que ouvia apresentações, mas a atenção de quem está genuinamente curioso sobre como funciona a cabeça de outra pessoa. Numa quinta de agosto, depois de uma reunião que havia ido além do horário por causa de um caso complexo, Renata ficou arrumando a pasta, enquanto Rafael ficava de pé, perto da janela do consultório, que dava para a rua lateral. A tarde estava fechando cedo, como fazia no inverno paulistano, e as luzes dos comércios acendiam uma por uma na rua lá embaixo. Uma mulher saía de uma farmácia com sacola. Um menino em bicicleta pedalava contra o vento com concentração visível. O botequim da esquina já tinha o letreiro de neon aceso em laranja, aquele laranja artificial e bonito que só botequim de bairro tem. Você está feliz? Renata perguntou de forma tão direta e casual que Rafael demorou um segundo para processar que havia sido perguntado. Ele a olhou. Ela estava com a pasta fechada no colo, o casaco sobre os ombros porque o consultório esfriava rápido à tarde. Os olhos nele com aquela atenção que não pedia resposta fabricada. Estou diferente, ele disse por fim. Não sei se é feliz, mas é diferente de tudo que eu tinha antes. Diferente melhor ou diferente assustador? As duas coisas ao mesmo tempo, ele disse, com honestidade que não havia planejado, mas que saiu porque era a única resposta verdadeira. Renata considerou. Essa é provavelmente a resposta mais honesta que você me deu desde outubro. Estou melhorando, Rafael disse. Ela não sorriu completamente, mas havia algo nos cantos da boca que era a arquitetura de um sorriso contido, o tipo que aparece quando uma pessoa está tentando não demonstrar que algo a afetou mais do que pretendia.
Rafael reconheceu aquela arquitetura porque havia passado meses aprendendo a ler o rosto dela com a atenção com que lera pouquíssimas coisas na vida. Setembro trouxe o Dia das Crianças antecipado na escola de Miguel, uma festa junina fora de época que a professora havia chamado de Festa da Alegria, com a criatividade específica de educação pública que não tem recurso, mas tem invenção. Renata havia mencionado de passagem numa quinta-feira, sem conotação de convite. Rafael havia ficado com a informação. Na sexta anterior à festa, perguntou com a cautela de quem sabe que está pedindo algo que pode ser recusado com justiça. Posso ir? Renata ficou quieta por um momento. Era uma fronteira nova. Não a praça, não o ônibus, não o apartamento de Dona Lúcia. Era a escola, o mundo de Miguel, sem a mediação das terças, um espaço onde o menino tinha identidade própria e onde Rafael apareceria como elemento novo que os outros precisariam nomear. Vou perguntar para ele, ela disse. Miguel havia respondido com a objetividade de sempre. Ele pode vir se trouxer bala de coco. Renata havia repassado a condição por mensagem. Rafael havia chegado na festa com um saco de bala de coco grande o suficiente para dividir com a turma inteira, o que havia resultado em Miguel, apresentando-o para a professora como o Rafael. Ele trouxe bala de coco para todo mundo, identidade que Rafael considerou, naquele momento, mais adequada do que qualquer outro título que houvesse carregado. A professora o havia cumprimentado com a normalidade de quem está acostumada a receber adultos de variados tipos na vida das crianças, sem julgamento, sem cerimônia, com a objetividade cansada e afetuosa de quem cuida de 28 crianças de primeiro ano por 5 horas diárias. Rafael havia ficado por 2 horas. Havia visto Miguel ganhar na corrida do saco, perder na brincadeira da memória para uma menina de cabelos crespos que claramente dominava aquela competição, e comer bolo de fubá com a concentração de quem está tratando aquilo como atividade de alto rendimento. Numa das mesas, enquanto tomavam suco de caixinha, sempre caixinha, Rafael havia percebido, era a bebida oficial da infância de bairro, Miguel havia chegado com 2 amigos e apresentado cada um pelo nome, depois apontado para Rafael e dito com a naturalidade mais completa que Rafael já havia experimentado em qualquer apresentação social da vida. Esse é meu pai, não o homem do futebol, não o Rafael. Pai. Rafael havia ficado olhando para o menino por um segundo com o suco de caixinha na mão e havia sentido algo no peito que era grande demais para o espaço onde estava. Não no consultório, não na Faria Lima, numa festa junina fora de época, numa escola pública da Vila Formosa, com bandeirinha de papel crepom e bolo de fubá e 28 crianças correndo. E era exatamente o lugar certo. Era o único lugar possível para aquilo. Renata estava à distância, conversando com outra mãe, e não havia visto a apresentação. Rafael não contou quando ela se aproximou. Guardou aquilo dentro, não por segredo, mas porque havia coisas que não precisavam ser narradas para serem reais, que existiam completas em si mesmas, que perdiam algo quando traduzidas para palavras. Outubro chegou. 1 ano após a primeira visita à Saúde Fácil do Tatuapé. Rafael percebeu a data sem que ninguém apontasse, sozinho na varanda do apartamento do Itaim, numa noite de vento seco, com o copo de água na mão e São Paulo iluminada lá embaixo com aquela enormidade indiferente de cidade que não para marcar nada. 1 ano. Havia entrado naquela clínica como CEO em visita de aquisição e havia saído com 4 palavras cravadas no peito que mudaram a trajetória de tudo. Meu filho tem seus olhos. Havia passado o ano tentando merecer o que aquelas palavras continham. Não o direito de pai, que sabia que precisaria ser conquistado lentamente, mas o direito de estar presente sem causar dano. Acreditava naquela noite de outubro que estava chegando perto. Não chegou ainda. Provavelmente nunca chegaria completamente, porque havia dívidas que não tinham quitação total.
apenas pagamento contínuo. Mas estava perto o suficiente para que Miguel dissesse: "Esse é meu pai", numa festa de escola, sem que ninguém houvesse precisado instruí-lo. Era muito. Era suficiente para o presente. E o presente, Rafael havia aprendido naquele ano, era a única dimensão temporal que realmente existia. Na quinta-feira seguinte ao aniversário silencioso daquele outubro, Renata chegou à reunião com algo diferente na postura. Não tenso, mas levemente contido, como quem está guardando algo que ainda não decidiu se entrega. Fizeram a reunião normal. Números do programa, casos novos, uma parceria com a escola técnica que ela havia mapeado para filhos de funcionárias mais velhas. Quando a pasta foi fechada e os 10 minutos extras chegaram, ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a mesa. "Eu quero te dizer uma coisa", ela disse. "Não como coordenadora do programa, como eu." Rafael esperou. "Eu passei os últimos 7 anos com muita raiva de você." Ela disse isso olhando para a mesa primeiro, depois levantando os olhos. "Não a raiva de novela, de chorar no travesseiro. A raiva fria que você usa como combustível, que me fez levantar todo dia e trabalhar e criar o Miguel e provar que dava certo sem precisar de ninguém." Rafael ficou quieto. "E eu precisava dessa raiva." Uma pausa. "Mas eu não preciso mais." Ela o olhou com aquela tranquilidade que agora ele conseguia ler em todas as camadas. Não era blindagem, não era indiferença. Era a paz específica de quem soltou algo pesado de forma deliberada, depois de muito considerar. "Não estou dizendo que perdoei tudo, estou dizendo que não carrego mais. Tem diferença." "Tem", Rafael disse em voz baixa. "E você precisa parar de se punir também", ela disse, com a diretividade objetiva de sempre. "Eu vejo que você faz isso. Nas terças, às vezes, quando Miguel faz alguma coisa engraçada e você fica com aquela expressão de pessoa que está sentindo alegria e culpa ao mesmo tempo. Para." Uma pausa mínima. "Ele não precisa do seu remorso. Precisa da sua presença." Rafael ficou olhando para ela. Havia coisas que Fernanda Cavalcante, com 10 anos de parceria, nunca havia dito. Havia coisas que nenhuma das 3 namoradas que havia tido na vida adulta havia dito. Renata Souza, numa quinta-feira de outubro, num consultório pequeno de clínica popular do Tatuapé, havia dito em 3 frases o que levaria anos de terapia para chegar, se chegasse. "Você é direta demais para ser real", ele disse. E havia nessa frase algo que era quase admiração e quase riso, uma mistura que não tinha nome limpo. "Sou direta o suficiente para economizar tempo", ela disse. E havia nessa resposta, Rafael percebeu, o primeiro humor leve entre os dois. Não a leveza performática de conversa social, mas o humor que emerge quando pessoas estão confortáveis o suficiente para serem engraçadas sem intenção. Pela primeira vez desde outubro do ano anterior, os dois riram ao mesmo tempo. Não uma risada grande, não a risada de barriga que Miguel produzia com facilidade. Uma risada baixa, curta, um pouco surpresa de si mesma. O tipo que acontece quando você não esperava que aquilo fosse ser engraçado e foi. O consultório ficou quieto depois. Mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de algo que havia pousado finalmente no lugar certo. Não perfeito, não definitivo, não sem cicatriz, mas no lugar certo. Novembro voltou com o calor pesado de quem retorna sem pedir licença. Aquele calor de São Paulo que não é tropical nem temperado, mas uma coisa própria, abafada, elétrica, cheirando a concreto quente e possibilidade de chuva que às vezes cumpre e às vezes só ameaça. Um ano havia fechado desde aquela tarde de outubro em que Rafael atravessou o corredor de cerâmica bege da Saúde Fácil, como se fosse o dono de tudo, e saiu sem saber o que era dele de verdade. A cidade não havia registrado. São Paulo não registrava nada. Seguia com aquela indiferença de organismo imenso que processa 10 milhões de histórias simultâneas sem hierarquizar nenhuma. Mas as histórias aconteciam do mesmo jeito, com ou sem registro.
O programa Miguel havia chegado a 81 famílias em novembro. Renata havia apresentado o número numa quinta-feira com a objetividade de sempre, mas Rafael havia visto, no segundo em que ela virou a página da pasta, depois de dizer o número, o movimento leve do queixo para baixo. Um gesto mínimo, de pessoa que está contendo algo que quase vazou. Havia 81 crianças com nome e rosto na lista. 81 mães chegando às 7 da manhã com a certeza de que o filho tinha plano de saúde, material escolar, uma flexibilidade que valia um salário emocional impossível de quantificar. Rafael havia aprovado o relatório e depois ficado olhando para a janela por um tempo depois que Renata saiu, pensando em como um número podia ser ao mesmo tempo dado e vida. Numa terça de novembro, as coisas saíram do roteiro da forma simples e inevitável com que a realidade sempre faz. Sem aviso, sem preparação cênica, apenas acontecendo. Miguel havia chegado na praça agitado porque havia ganhado uma medalha na gincana de matemática da escola. E a medalha era de plástico dourado barato com um lacinho vermelho, e ele a carregava no pescoço com a solenidade de quem acabou de receber a Ordem Nacional do Mérito Científico. Rafael havia ficado de joelhos para examinar a medalha com a seriedade que o momento exigia, porque Miguel estava explicando cada detalhe do problema matemático que havia resolvido, e era evidente que o rigor do ouvinte era parte essencial da cerimônia. Era de somar frações, Miguel disse com a voz de especialista. Metade mais um quarto. A maioria errou porque pensou que era 3/4, mas na verdade... 3/4 está certo, Rafael disse. Miguel parou, olhou para ele. Está? Metade é 2/4. 2/4 mais 1/4 são 3/4. Miguel ficou em silêncio por 2 segundos. Depois olhou para a medalha, depois olhou para Rafael, depois olhou para a mãe que estava chegando ao banco. Mãe! Ele gritou com toda a urgência de 6 anos. O Rafael sabe matemática. Renata chegou ao banco com o casaco de inverno ainda no braço, porque havia esquentado no caminho. Que bom, ela disse, sentando. Ele pode me ajudar com o dever? Miguel perguntou, com a praticidade de quem acabou de identificar recurso disponível e pretende utilizá-lo. Renata olhou para Rafael. Rafael olhou para Renata. Havia naquele olhar de 2 segundos uma conversa inteira que nenhum dos dois precisou verbalizar. A pergunta, a consideração, a resposta, a confirmação, tudo em silêncio com a eficiência de pessoas que aprenderam a ler o que o outro pensa antes de ser dito. Pergunta para ele, Renata disse. Miguel virou para Rafael. Você pode? Posso, Rafael disse. E foi assim, sem cerimônia, sem marco solene, que Rafael Drummond foi pela primeira vez ao apartamento amarelo claro da Vila Formosa, não como visita de domingo supervisionada, não como hóspede na sala de Dona Lúcia, mas chamado por um menino de 6 anos, com medalha de plástico dourado, que precisava de ajuda com frações. Subiram os 3 juntos pelo elevador pequeno de porta de grade. Miguel no meio, pressionando o botão do 3º andar com o dedo indicador com uma firmeza que sugeria que aquele botão havia sido pressionado por ele centenas de vezes e que essa responsabilidade era sua por direito. Rafael ficou de pé no fundo do elevador com as mãos nos bolsos, sentindo o espaço minúsculo e o cheiro de apartamento antigo e sabão em pó. E havia algo naquele cheiro, naquele espaço de 1 metro quadrado subindo 3 andares, que era mais real do que qualquer sala de reunião que havia ocupado na vida. Dona Lúcia estava na cozinha quando chegaram. Ouviu a porta, reconheceu os passos, disse, chega com fome, Rafael, tem caldo de feijão, antes de aparecer na entrada da cozinha com a concha na mão, como se receber Rafael para jantar fosse extensão natural de qualquer terça que houvesse passado antes. Rafael percebeu que estava com fome apenas quando sentiu o cheiro do feijão. Aquele cheiro denso e quente de caldo que cozinhou tempo suficiente com folha de louro e alho, que não existe em restaurante nenhum de Itaim Bibi, porque restaurante de Itaim Bibi não tem paciência de panela.
Miguel abriu o caderno na mesa da sala, enquanto Renata pendurava os casacos no cabide da entrada e Dona Lúcia voltava para a cozinha. Rafael sentou na cadeira ao lado do menino, a cadeira de plástico que balançava levemente para a direita, detalhe que aprendeu a compensar instintivamente. Colocou os cotovelos na mesa coberta pela toalha de plástico com estampa de frutas e olhou para as frações no caderno com linhas azuis. Qual você não entendeu? Ele perguntou. Todas, Miguel disse, com honestidade absoluta. Rafael começou do início. Trabalharam por 40 minutos. Miguel entendia rápido quando alguém explicava sem pressa. Tinha a concentração específica de criança que está genuinamente interessada e não apenas cumprindo obrigação. Fazia perguntas que não eram as perguntas esperadas. Chegava a respostas por caminhos laterais que surpreendiam. E quando finalmente entendia algo difícil, sorria com aquele sorriso de canto de boca que era absolutamente de Renata e que Rafael havia aprendido a reconhecer como o sorriso de quem chegou sozinho onde queria chegar. Dona Lúcia serviu o caldo de feijão com torrada. Comeram os 4 na mesa da cozinha pequena. Rafael na cadeira que sobrara, perto da janela que dava para o pátio do edifício, de onde se via a roupa no varal do 2º andar balançando no vento. O feijão era exatamente o que o cheiro prometia. Denso, quente, com aquela gordura leve de toucinho que transforma caldo em abraço. Dona Lúcia falou sobre a novela que havia assistido na semana, sobre a roseira do pátio que estava dando flores finalmente, sobre o filho de uma vizinha que havia passado no vestibular. Rafael ouvia e respondia e perguntava com a naturalidade de quem está numa mesa onde se é esperado, não onde foi convidado por educação, mas onde há espaço real. Percebeu que estava relaxado apenas quando notou que havia passado 40 minutos sem verificar o celular. Detalhe que qualquer pessoa do escritório trataria como anomalia médica. Quando Miguel foi tomar banho e Dona Lúcia ficou na cozinha lavando as tigelas, Rafael e Renata ficaram na sala por um momento. A luz estava amarelada e baixa, o tipo de luz que a tarde produz quando o sol já foi e o teto de LED ainda não foi ligado, e havia naquela penumbra quente algo que tornava o espaço mais íntimo do que qualquer dos dois havia planejado. Obrigado por ter deixado, Rafael disse. Renata estava sentada no sofá de manta xadrez. Olhou para ele com aquela atenção direta. Ele pediu, não fui eu, mas você poderia ter dito não. Ela ficou quieta por um momento. Poderia. Uma pausa. Não quis. Rafael a olhou. Havia algo nessa frase. 2 palavras apenas, mas carregadas com a mesma precisão que ela colocava em tudo, que era diferente do restante das coisas que ela havia dito ao longo daquele ano. Não era a objetividade do trabalho, não era a firmeza da mãe, não era a seriedade da mulher que havia construído tudo sozinha e sabia disso. Era algo menor e maior ao mesmo tempo. Era a escolha declarada, simples, sem armadura. Rafael ficou olhando para ela por um segundo. Depois olhou para as fotos na estante. Miguel bebê, Miguel com 1 ano, Miguel na praia com Dona Lúcia, Miguel no primeiro dia de escola com a mochila azul no tamanho da metade do corpo. Uma vida inteira em porta-retratos de R$ 2 comprados em papelaria de bairro, e cada foto era um ano que havia existido completamente sem ele e completamente real. Eu quero continuar aqui, Rafael disse. Não era declaração romântica. Era declaração de intenção, clara, específica, sem ornamento. Não só nas terças, em tudo que você permitir. Renata ficou em silêncio. Do banheiro vinha o barulho da ducha, e Miguel cantando algo sem melodia definida, com a desenvoltura de quem tem plateia garantida, independente da qualidade da performance. Da cozinha vinha o som de Dona Lúcia guardando as tigelas no armário, aquele barulho específico de louça em prateleira de apartamento antigo, que era o som mais doméstico e mais real que Rafael havia ouvido em anos. Eu sei, Renata disse por fim. Não era resposta para o futuro, era reconhecimento do presente.
Era a diferença entre promessa e fato, e ela conhecia as duas melhor do que ninguém. Não era amor de novela, não era declaração com música de fundo, não era o tipo de cena que encerra com beijo e corte para créditos. Era duas pessoas sentadas numa sala de apartamento de 38 metros quadrados, em Novembro paulistano, com feijão no estômago e criança cantando desafinado no banheiro, e a avó guardando louça na cozinha, construindo algo que não tinha nome ainda, mas que era sólido de uma solidez que nenhuma das relações anteriores de nenhum dos dois havia conseguido. E era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Nos meses que se seguiram, Rafael reorganizou a vida de forma que as pessoas ao redor notaram sem que ele explicasse. Chegava ao escritório às 8 e saía às 6:30. Não porque havia perdido ambição, havia reorientado. Os mesmos projetos, a mesma atenção, a mesma capacidade analítica, mas com a consciência renovada de que havia um apartamento de amarelo claro na Vila Formosa, com um menino que às vezes acordava com pesadelo e chamava a mãe. E agora, desde dezembro, eventualmente enviava mensagem de áudio para o pai também, voz pastosa de sono, dizendo: Rafael, tive um sonho ruim, e que havia uma mulher que havia construído esse menino sozinha, com R$ 1.950 por mês e dignidade. Inabalável. E que agora aceitava dividir. Não o crédito, não o protagonismo, mas a presença. O programa Miguel chegou a 100 famílias em fevereiro do ano seguinte. Renata apresentou o número sem cerimônia. Estava acostumada a números. O que mudava era o rosto por trás de cada um, e ela conhecia cada rosto. Rafael havia acompanhado a expansão com atenção que ia além do gestor. Havia estado presente em 2 visitas de campo. Havia ouvido as histórias diretamente, havia voltado ao escritório com algo no olhar que Fernanda Cavalcante descreveu para Marcos Stein, depois de uma reunião, como ele finalmente sabe por que faz o que faz. Numa manhã de março, exatamente 1 ano e 5 meses depois da tarde em que ela havia dito 4 palavras que pararam o tempo num corredor de cerâmica bege, Rafael estava na praça da Vila Formosa com Miguel às 8 da manhã de um sábado. Renata havia ficado em casa com Dona Lúcia, que estava com leve dor nas costas, e havia mandado os dois para a praça com a objetividade de sempre. Vai fazer bem para ele correr, leva protetor solar. Rafael havia levado o protetor solar. A praça estava quase vazia naquele horário. Um casal de idosos caminhando no perímetro de mãos dadas, uma mulher com cachorro, 2 crianças pequenas no balanço com a babá lendo no banco próximo. O sol de março tinha aquela qualidade de início de outono que São Paulo produzia raramente, claro e sem peso, o tipo de luz que faz as coisas parecerem mais nítidas do que são normalmente. Miguel corria no gramado com a bola vermelha, sozinho naquele momento, inventando um jogo com regras que mudavam conforme a conveniência. Rafael havia aprendido que esse era o padrão e que o papel dele era fazer perguntas sobre as regras com seriedade suficiente para que o jogo parecesse oficial. Se eu chutar pela linha amarela, vale 2 pontos? Rafael perguntou, da posição de goleiro. Não tem linha amarela, Miguel disse, sem parar de correr. Então onde está a linha? Miguel parou. Olhou para o gramado com a concentração de árbitro. Ali. Apontou para um lugar que não tinha marcação visível. Você não vê? Agora vejo, Rafael disse. Miguel voltou a correr, satisfeito com o consenso. Rafael ficou de pé no gramado. O sol de março nos ombros, os olhos no filho que corria com a bola vermelha em direção ao gol improvisado com as mochilas. E havia naquele momento uma clareza que não precisava de elaboração. Não era a epifania cinematográfica. Não era a leveza de problema resolvido. Havia ainda coisas que não tinham solução limpa, conversas que o futuro exigiria, verdades que Miguel processaria de formas novas, à medida que crescesse e compreendesse mais do que a versão de 6 anos havia compreendido.
Havia ainda a distância entre o que Rafael havia feito e o que deveria ter feito, e essa distância não fecharia completamente nunca. Apenas se tornaria menos presente com o tempo e com a consistência de aparecer. Mas havia também aquilo. O sol de março, o gramado irregular, a bola vermelha rolando no capim, um menino com olhos castanho-mel correndo em direção a um gol que não existia, mas que existia completamente. E um homem de pé que havia aprendido em 1 ano e 5 meses de terças e picolés, e frações, e caldo de feijão, e áudio de madrugada, e porta-retratos de R$ 2, que presença não é um evento, é uma escolha que se faz todo dia, no horário certo, com R$ 8 de lanche na mão e protetor solar e a disposição de ver linhas amarelas em gramados, sem marcação porque alguém que você ama aponta e diz que estão ali. Miguel chutou a bola. Foi longe demais. Passou pelo gol de mochila, rolou até o banco de cimento ao fundo. O menino correu atrás com a determinação de quem ainda não aprendeu que alguns chutes não tem como recuperar e que isso está tudo bem. Rafael correu junto. Não para alcançar primeiro, não para ajudar, apenas para estar do mesmo lado enquanto a bola rolava. E ali naquela praça da Vila Formosa, num sábado de março, com sol claro e gramado irregular, e linha amarela que só existia porque uma criança havia decidido que existia, Rafael entendeu que isso era o que havia passado a vida toda construindo sem saber o nome. Não era o império, não era o faturamento, não eram as 12, agora 15 unidades espalhadas pela cidade. Era isso. Poder correr atrás de uma bola vermelha ao lado de um menino de 6 anos sem precisar de mais nenhuma justificativa para estar onde estava. Era presença. Era nome gritado numa escola pública com medalha de plástico dourado. Era caldo de feijão numa cozinha pequena. Era linha amarela invisível que você aprende a ver porque importa para alguém que importa para você. Era Renata Souza, chegando às 7 da manhã, abrindo a clínica, sendo a mais corajosa das pessoas que ele havia conhecido. Não por escolha heróica, mas porque não havia outra opção que fosse honesta. Era Dona Lúcia com a concha na mão dizendo, chega com fome, antes de perguntar qualquer outra coisa. Era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo que dinheiro não sabia comprar e que estava ali, inteiro, gratuito, construído tijolo por tijolo em cada terça que ele havia aparecido com R$ 8 e protetor solar e a disposição de ser apenas o que era, sem sobrenome, sem relógio, sem o peso de tudo que havia sido antes de aprender que vir tarde é trágico, mas vir é o que salva.